Popper veio falar da teoria do processo justo. E dentre os temas do processo justo, que a teoria defende, eu vou abordar a coisa julgada, que é o meu tema de cogitação da minha dissertação. Então, nosso plano de voo, ele está traçado aí no quadro, que tem na sinopse também. Vamos começar falando da tutela jurisdicional efetiva como uma garantia fundamental, e nesse ponto abordar o processo justo. Como nós já tivemos duas exposições, até três exposições sobre o tema, duas com o professor Humberto e uma com o nosso colega Pablo, que falou da jurisdição, eu vou passar de forma mais superficial, relembrando os temas que já foram tratados, e depois vamos começar a observar com mais atenção a coisa julgada. E por fim, analisar a recente, nem tão recente, posição doutrinária e jurisprudencial com relação à possibilidade ou não de superação da coisa julgada material. Mais precisamente, a coisa soberanamente julgada após o prazo da rescisória. Porque antes da rescisória não há maiores dúvidas. Nos casos que cabe a rescisória, nós vamos ver que não tem discussão. O problema é que quando há coisa soberanamente julgada, e quando passa depois de 2 anos, após a discussão, se pode ou não relativizar, que é o termo que mais vem sendo usado, relativizando a coisa julgada. Então vamos começar pela tutela jurisdicional efetiva como uma garantia fundamental. Bom, em termos de pós-positivismo, como a Constituição ela veio para o centro do ordenamento jurídico, o cidadão ele precisa de um meio para conseguir tutelar esse direito, seja constitucionalmente ou no âmbito legal protegido pelo ordenamento. E esse meio que nós temos é o processo. Nesse viés, o processo, ele vem até, como o professor Leonardo Greco afirma, ele assume uma tutela jurisdicional, ele assume uma garantia fundamental, imprescindível no Estado democrático de direito, que o cidadão tem acesso a uma tutela jurisdicional efetiva para fazer valer os direitos que lhe são impostos, seja pela Constituição, seja pelas leis. Bom, eu estou fazendo também um artigo, que eu estou abordando essas questões, não está finalizado, por isso que eu não disponibilizei ainda para os senhores, mas eu vou usar ele aqui para que eu possa dar andamento. Bom, então, admitindo essa premissa de que o cidadão, na sociedade contemporânea, no Estado de Direito atual, precisa de uma tutela judicial efetiva para fazer valer os seus direitos, parte da doutrina, principalmente a italiana, e de acordo com alguns artigos da Convenção Europeia de Direito do Homem, vem tratando do que se vou chamar de processo justo. Tá? Como nós abordamos, o professor Humberto abordou nas aulas precedentes, esse processo justo ele propõe uma releitura, em síntese, devido ao processo legal, a superação do process of law, que pelo seu conteúdo apenas formal não é o suficiente, ainda mais em tempos pós-positivismo, de fazer valer os direitos dos cidadãos. E aí nós tivemos a oportunidade de abordar o contraditório participativo, seria uma nova visão do contraditório, uma segunda geração do princípio do contraditório. Nós vimos que o princípio do contraditório, ele na visão de alguns opinadores, como o Moro e o Olório, Fasalari também, os opinadores italianos, ele qualificaria um procedimento, qualquer procedimento, como um processo. Se não houver contraditório, pode ser qualquer tipo de procedimento, mas processo não será. E, consequentemente, não terá os efeitos oriundos de um processo, de uma tutela jurisdicional. Então, é sabido por todos que ganhou notoriedade no Brasil esse tema com um texto disponível na internet do professor Leonardo Greco, que ele aborda ali os parâmetros mínimos que o mundo traz para justificar o que seria esse contraditório participativo. Eu vou falar um passando aqui, porque nós já tivemos a oportunidade de estudar. Seria o direito de ser ouvido em pelo menos uma audiência pública, o direito de conhecer e se manifestar sobre todas as alegações, o direito de propor e produzir todas as provas para a defesa do direito material e o direito de ter
sua causa apreciada e decidida com alguns argumentos previamente conhecidos e debatidos. André Pisani é um outro doutrinador italiano que trabalha também, dedica muito tempo nessa perspectiva do processo justo, porque tem uma sinopse aqui disponível, tá? Trabalha muito tempo nessa linha do processo justo, e ele enxerga a mesma visão de trabalhar com contraditório participativo, como sendo um contraditório essencial em tela judicial para qualificar o procedimento, mas ele enxerga de um outro viés. Seriam os poderes da demanda, os poderes instrutórios, os poderes de argumentação e de discussão, o poder de participar do exame das questões, mesmo que seja considerado difícil para o juiz, e o poder de recorrer. Também passando aqui de forma muito rápida, porque já tivemos a oportunidade de abordar. Bom, eu vou ler aqui quais seriam as garantias que o próprio professor Leonardo Greco classifica como garantias estruturais e outras que seriam garantias individuais, para que no passo seguinte nós entremos na coisa julgada. Dentre as garantias estruturais, ele elenca a impessoalidade da jurisdição, a permanência da jurisdição, a independência dos juízes, a motivação das decisões, a igualdade concreta, inexistência de obstáculos ilegítimos, a efetividade qualitativa, a existência de um procedimento legal, flexível e previsível, a publicidade dos atos processuais, a legalidade escrita no exercício do poder de coerção, a prestação jurisdicional em prazo razoável, o duplo grau de jurisdição e o respeito à dignidade humana. Estas são as garantias estruturais. Dentre as garantias individuais, nós teríamos o acesso amplo à justiça, a imparcialidade do juiz, a ampla defesa, os direitos do próprio juiz natural, a inércia, o contraditório, a oralidade, a renúncia à tutela jurisdicional como opção e, por fim, a coisa julgada. Então, a partir desse momento, nós vamos adentrar detidamente a análise da coisa julgada. Bom, o meu tema de cogitação, no final da defesa da tese de mestrado, é a possibilidade ou não da desconsideração da coisa julgada. Só que, para que nós cheguemos na conclusão aqui, existem noções absolutamente essenciais, elementares, para que nós possamos concluir pela possibilidade ou a inviabilidade da relativização. Vamos ver depois que o próprio termo relativização, como vem sendo usado, está equivocado. Bom, como origem da expressão da coisa julgada, parece bobo, mas é importante, é uma das premissas para que haja coisa julgada material. A coisa julgada ela vem do latim res iudicata. Tá? A res iudicata é aquela res indicium deducto. Quando o autor entra com um processo, ele afirma uma relação jurídica de direito material e na sentença, na decisão judicial, ela vai ser afirmada ou negada e pode vir a ter o efeito constitutivo e o efeito condenatório. Então nós sabemos que o efeito declaratório ele é imprescindível, a gente tem que pelo menos afirmar se há ou não, se bem que teve uma decisão recente do STJ, em caso de denunciação da lide, que ele admitiu a condenação direta da seguradora sem que haja relação jurídica de direito material com a vítima do acidente. Então, parece que foge aqui, ao meu ver, parece que foge a técnica processual. Mas, enfim, a res iudicium deducta, afirmada pelo autor, após o contraditório participativo, com a oportunidade de manifestação de todas as partes, o juiz vai proferir um provimento jurisdicional. E essa res iudicium deducta deixa de ser deducta. Ela deixa de ser simplesmente deduzida pelo autor. E ela passa a ser iudicata, ela passa a ter sido julgada. Certo? Então, a coisa julgada é res iudicata. Aquela res foi um dia deducta, um dia ela foi deduzida. Parece bom, mas essa é uma das premissas e tem algumas questões em que fala-se de relativização da coisa julgada onde não há coisa julgada, onde não há propriamente decisão. Bom, outro ponto essencial, esse eu acho que é o ponto chave, é o ponto essencial, o ponto nodal para a conclusão, tá? A relação entre a coisa julgada e a segurança jurídica. Aqui tá, os doutrinadores, eles duelam muito mais nessa questão aqui, da relação entre a coisa julgada e a segurança jurídica. É muito comum, mesmo em época de faculdade, até na nossa
eu, pelo menos, sempre fui habituado a isso. Ler o artigo 5º da Constituição desprezando o caput. Nós temos o hábito de ler os incisos, até porque são muitos, então nós temos muita atenção aos incisos do artigo 5º. E um deles, 36, trata da coisa julgada. Só que, na lição do desembargador Alexandre Freitas Câmaras, e só então eu percebi realmente isso, esses incisos são instrumentos, são meios para assegurar o caput. E o caput, sim, são os direitos fundamentais elencados. Ali tem diversos direitos fundamentais elencados, saúde, dentre eles a segurança. O caput fala de segurança, que é direito fundamental do cidadão, a segurança. Quando ele fala em segurança, não é só segurança pública que nós temos de transitar livremente, mas certamente ele está abordando também a segurança jurídica de todos os atos oriundos do Estado. Tanto é que no inciso 36 ele fala da coisa julgada, do ato jurídico perfeito. Por quê? São instrumentos para se assegurar, para permitir a continuidade desse vetor de segurança jurídica. Tá? Então, a coisa julgada, ela não é em si um direito fundamental, no meu ver. Ela é um instrumento, um meio posto pelo Estado para assegurar, para fazer valer uma garantia fundamental, que é a segurança jurídica. A segurança jurídica, ela é imprescindível para o Estado democrático de direito. Ela é um dos pilares. Não se concebe atualmente qualquer sociedade em que não haja um ponto final em qualquer discussão, em que não haja previsibilidade, em que não haja estabilidade nas relações sociais. Isso repercute até na linha que nossa do mestrado da Estácio, da interdisciplinaridade, certamente isso repercute na sociologia, certamente isso repercute na economia, saber que as empresas, os acionistas precisam saber se tem segurança jurídica no investimento que ele vai fazer. Uma decisão do STF, por exemplo, ela repercute internacionalmente, vem investidores ou não, de acordo com se vai ter perigo ao plano econômico, diversas questões econômicas. Certamente, a economia é um dos aspectos mais importantes da sociedade globalizada que nós vivemos, e nós temos que prestigiar, pelo menos ao meu ver, a segurança jurídica. Eu acredito que a corte superior de um país, de um Estado, que no momento afirma determinado posicionamento, depois ela reverte, depois volta atrás, ela, para os investidores, não é levada a sério. Eu também não teria investido meu dinheiro numa situação como essa. Então, está umbilicalmente ligado à questão da relativização, aspas, da desconsideração da coisa julgada com a noção de segurança jurídica. Tá? Dessa previsibilidade e da estabilidade nas relações sociais. Aí eu vou passar para os demais pontos, porque são muito extensos, nós precisaríamos de muito mais tempo para tratar cada um deles. Somente um passando aqui, ó, perdido, para a gente conseguir formar a premissa básica. Com relação ao conceito, nós temos também pouca parte da doutrina aborda no artigo 6º, parágrafo 3º, da antiga, da finada LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, que agora é Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico, para mim vai ser sempre LIC. A Lei de Introdução, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 6º, parágrafo 3º, diz que chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não cai para recurso. Então, coisa julgada, o nosso ordenamento jurídico positivo, está positivado, coisa julgada, a decisão judicial que não caiba mais recurso. Algum dos senhores tem alguma ponderação a fazer sobre isso? Bom, os doutrinadores que abordam essa questão têm muita crítica sobre essa definição. Vamos parar para pensar, quando não cabe mais recurso de uma decisão, ocorre o trânsito em julgado. Então, o trânsito em julgado que seria uma decisão judicial de que não cabe mais recurso. Coisa julgada é uma coisa, está no patamar além disso. Ela traz qualidades, ou situações jurídicas, ou efeitos para essa decisão que foi transitada em julgado. Então, o trânsito em julgado é uma premissa para que haja a coisa julgada, mas não é só isso. A coisa julgada não é a decisão que não cai mais recurso. Uma decisão que não tenha, nós vamos ver aqui nos pressupostos, uma decisão que não tenha apreciado mérito, mesmo que não caiba mais recurso, dependendo da situação, ela não vai ter transitado, ela vai ter transitado julgada, mas ela não vai ter alcançado a coisa julgada.
Tá? Então, alguns doutrinadores abordaram a questão e nós podemos dizer que nós temos aí 3 correntes com relação ao conceito. Lieberman, que formou a escola, principalmente a Escola Paulista de Direito Processual, Lieberman diz que coisa julgada é a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Posta a sentença, ocorrido o trânsito em julgado, o comando que advém dela, os efeitos que advêm dela são imutáveis. Essa é uma primeira corrente e carrega aí a maioria esmagadora, não diria esmagadora, mas a maioria da doutrina nacional entende dessa forma. Coisa julgada é a imutabilidade do comando emergente de uma decisão transitada em julgado. Pois bem, ela sofre diversas críticas aqui, depois eu vou disponibilizar o artigo, mas que vai tomar muito tempo nosso. Eu vou dizer a principal crítica que ela sofre. Uma outra doutrina que é minoritária, isolada, só o Ovidio Batista defende isso, diz que é parecida com o livro. É a imutabilidade do efeito da sentença, mas somente do efeito declaratório. Para o Ovidio, o efeito constitutivo e o efeito condenatório, se ela vier a ter, não são cobertos pelo manto da coisa julgada. Somente o efeito declaratório. Ele continua batendo no efeito da sentença. Tá? Então, somando todos aqueles da primeira corrente, mais esse do Ovidio Batista, nós temos até então que coisa julgada incide sobre os efeitos da decisão transitada julgada. Aí vem o nosso mestre, considerado, apesar de jovem, muito jovem, considerado o maior processualista, pelo menos o maior processualista vivo, que a gente viu, o professor José Carlos Rosa Moreira, ele critica o CTR. Ele diz que, peraí, vamos parar, para o trem aí e vamos começar a pensar. Não é o efeito da decisão que é imutável. Ele diz mais, não se pretende ser e nem pode ser. Isso é uma loucura. O efeito de uma decisão não se pretende nem pode ser imutável. O que é imutável é o conteúdo da decisão. O dispositivo, para ser mais preciso, que julga o pedido por cognição exauriente, a parte dispositiva da sentença transita em julgado. O conteúdo. Ele critica que a teoria liebermaniana peca, que apesar de distinguir efeito e conteúdo da sentença, parece que ela, como o professor vê, ela vê, mas não enxerga bem. Ela trata da questão, mas continua concluindo de outra forma. Efeito é uma coisa, conteúdo é outra. Conteúdo é intrínseco ao ato. São as notas, está dentro do ato. O efeito é extrínseco, é fora do ato. E aí ele traz diversos exemplos. Acho que das muitas qualidades do professor Zé Carlos é que ele traz exemplos que são irrefutáveis. Não tem o que trazer de objeções. Ele traz exemplo para cada um dos efeitos da sentença. Tanto efeito declaratório, quanto efeito constitutivo, quanto efeito condenatório. Para dizer que não é o efeito e sim o conteúdo. Ele diz, imagine uma sentença condenatória, transitada em julgado, que tem o fim de dar ensejos para um título executivo judicial para que se possa iniciar atos executórios. Para isso que serve a sentença judicial condenatória. Imagine que após essa sentença, sem ter mais meios impugnativos, estante próprio, o devedor paga. Não há mais nenhum efeito condenatório, existe o conteúdo condenatório, mas não há mais nenhum efeito condenatório naquela decisão. Já extinguiu a obrigação. Ele trata também, e esse também é o principal exemplo, na carga constitutiva das decisões. Imagina a decisão do finado divórcio. Divórcio do jeito que duas partes dão juízo e após decisão judicial transitada julgado, coisa julgada, são declaradas divorciadas. E o fim da sentença, a finalidade da sentença constitutiva, nesse caso é romper o vínculo matrimonial entre elas. Algo impede que essas partes voltem a se relacionar, a casar novamente, a ter relações, a ter contatos, a vínculo afetivo entre elas? Tem algum efeito dessa decisão, se isso vier a ocorrer? Se João e Maria, divorciados por sentença judicial transitada em julgado, vier a ser noivos novamente, se reconciliar, ela perde o efeito. O conteúdo dela é imutável. Nada vai mudar o ato judicial que diz João e Maria, neste momento, são divorciados, mas nada impede que, posteriormente, eles venham a mudar essa situação. Por fim, a sentença própria efeito declaratório.
qualquer relação jurídica que tenha sido afirmada na certeza judicial de que exista ou inexista, não está fadada a eternizar essa decisão, a esse efeito de existir ou inexistir. Nada impede que posteriormente seja extinta, ou seja iniciada, caso tenha sido. Então, a mim parece claro que não estão com razão a maioria, não está com razão a maioria da doutrina, que entende o efeito imutável da decisão. Parece que a lei do professor soteropolitano Fred Dier, do desembargador Alexandre Freitas Câmara e do desembargador aposentado Zé Carlos Rosa Moreira, é o efeito da sentença e não, é o conteúdo da sentença e não o efeito que é cobertado pelo manto da autoridade. Eu trago algumas críticas, meus confidentes ao funcionamento de Lippmann no vídeo e vamos passar para a natureza do recurso julgado. Bom, a natureza do recurso julgado, ela é umbilicalmente relacionada ao conceito. Dependendo do conceito que você venha a entender, vai modificar a sua concepção de natureza jurídica. Também nós temos 3 posicionamentos com relação à natureza jurídica do recurso julgado. Os que entendem ser um efeito da decisão, os que entendem ser uma qualidade que adere a esse efeito da decisão e os que entendem ser uma situação jurídica nova. Entendem ser um efeito da decisão que Ovenda, Pontes de Miranda e Araquém de Assis. Exemplificativamente, tá? Lippmann, também carregando a maioria da doutrina, entende ser a natureza jurídica da coisa julgada uma qualidade que adere ao efeito. Aqui ele distingue conteúdo e efeito. Ele diz que a coisa julgada é uma qualidade que adere ao efeito. Ela não é propriamente o efeito. O efeito que vai ocorrer no mundo dos fatos é uma coisa. A coisa julgada é uma qualidade que adere ao efeito. Nesse ponto ele percebe a distinção. Só que ele atrela a qualidade da imutabilidade e indiscutibilidade do julgado ao efeito. Não, se ele tivesse atrelado ao conteúdo, ele estaria na mesma linha do professor Zé Carlos Moreira. É uma qualidade que adere, não é um efeito, é uma qualidade que adere ao efeito. Essa é a segunda posição com relação à natureza jurídica que carrega também a maioria da doutrina. A terceira corrente que nós também nos posicionamos é que é uma situação jurídica, na mesma linha do Alexandre Câmara, Fred Dier e do professor Zé Carlos Rosa Moreira. É uma situação jurídica porque em um dado momento ela deixa de ser recorrível e passa a ser irrecorrível, que é o trânsito julgado. Com isso, tem uma mudança na situação jurídica dela. Ela passa a ser ela passa a ser imutável, não tem como mudar aquele conteúdo. E por ser imutável, uma questão lógica, ela passa a ser também indiscutível. Não faz sentido discutir algo que não possa ser mudado. Essas são as principais naturezas jurídicas. Eu acredito que não há a menor necessidade de falar de classificação de coisa julgada, coisa julgada formal, coisa julgada material. Coisa julgada formal nas determinativas só dentro do processo, coisa julgada material, decisões definitivas, com eficácia extraprocessual dos outros processos. A única coisa com relação ao coisa julgada material, e também é importante aqui para a conclusão, que a coisa julgada material, com a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade, ela forma uma questão prejudicial a qualquer questão posterior que venha julgar a mesma situação, a mesma relação jurídica. Nesse ponto aqui é muito importante aqui, que eu acabei me botando, o artigo 301, parágrafo 3º do CPC. Porque com a combinação aí do dispositivo, eu acredito que a gente consegue matar boa parte do que vem sentido dizendo relativo ao coisa julgada. Nosso ordenamento, para que haja identidade de ações, são necessários 3 requisitos cumulativos, que é a teoria da tria idem, que são o mesmo pedido, mesma causa de pedir e as mesmas partes. Para que seja considerada demanda idêntica e para que seja obstaculizado por essa questão prejudicial, o juiz pode até de ofício decidir, é imprescindível a acumulação de mesmas partes, mesma causa de pedido
o mesmo pedido. Para que seja atrelado aqui, eu acredito que nós podemos trabalhar lá na conclusão da relativização da coisa julgada, por exemplo, na relativização do STF deu na questão de família, do direito fundamental, a identificação genética, a paternidade, mas a doutrina discute muito se pode ser incluído dentro, de forma extensiva, dentro dos incisos do 485, que é da ação decisória. Mas eu não tenho conclusão ainda, eu não quero trabalhar se nós não poderíamos inserir dentro do 301. Será que há o mesmo pedido? Será que há a mesma causa de pedido? Ou nós poderíamos dizer que é uma demanda nova? Para que consigamos compatibilizar o sistema e não ferir a coisa julgada, a segurança jurídica. A mim parece que há uma nova causa de pedir, uma nova situação, uma nova realidade fática, que é a superveniência do meio de prova, pode vir até mudar o próprio pedido. Tá? Isso aí eu vou vir trabalhar um pouco mais com calma depois. Mas, o julgado material é o efeito de tornar a questão prejudicial, indiscutibilidade, dentro do próprio processo e fora do processo. Os pressupostos do julgado material é um ponto importante também, que eu quero abordar. É muito simples. São 4 pressupostos para ser formado do julgado material. Tem que ser uma decisão jurisdicional, tem que ser uma decisão de alguém dotado de poder jurisdicional, tem que ser uma decisão de mérito. Somente decisões de mérito podem ser objeto de julgado material. E mais importante, tem que ser uma decisão de mérito que seja formada através de cognição exauriente. Nesse terceiro pressuposto, nós temos a admissibilidade para que na sentença o juiz venha mudar a tutela antecipada deferida, inicialmente, porque ela não é formada em cognição exauriente, tá? Não teve cognição exaustiva de todo o juiz, instrutório e convencimento do juiz. E o 4º pressuposto é que tenha sido formado por julgado formal, que tenha ocorrido trânsito em julgado, que não possa ser discutido no mesmo processo, somente com isso ela vai poder se tornar imutável para outros processos também. Tá? A doutrina costuma dizer que a coisa julgada formal e a coisa julgada material são degraus do mesmo instituto. Só que se consegue chegar à coisa julgada material se você passar pelo primeiro degrau, que é a coisa julgada formal. Vou passar aí para não mais tempo. Bom, importante também, mas não necessariamente para a conclusão, mas a eficácia preclusiva da coisa julgada. Tem aquela questão do princípio do deduzido e deduzível, que a parte não pode alegar questões que poderiam ter sido alegadas e não foram, mas não tem maior discussão. No artigo 474. Os limites da coisa julgada é saber o que e para quem impõe-se o trânsito em julgado. Então, saber o que transitou em julgado, saber para quem transitou em julgado. O limite objetivo é saber o que transitou em julgado, não tem maiores dificuldades. O dispositivo da sentença, os pedidos que no dispositivo da sentença foram objeto de cognição exauriente do Poder Judiciário. Com relação ao limite subjetivo, nós temos maiores dificuldades, maiores discussões. Tá? O artigo 472, apesar dele ser claro que incide coisa julgada nas partes, em que é dada, nas partes do processo, ele não é suficiente, não é só isso. Tem diversas questões que dá para trabalhar, mas não vem ao caso aqui. Eu vou falar somente exemplificativamente. Nós temos a questão do substituto, do substituído, também aquele que exerce a legitimidade extraordinária, ele também vai incidir sobre ele e sobre o substituído também, na eficácia do julgado, simplesmente pelo fato do substituído não ser terceiro. Ele é o titular do direito. Tem uma questão aqui da legitimação concorrente, que para mim é principal, saber se nos casos em que se faz necessário um consórcio unitário, facultativo, ativo, se duas ou mais pessoas são em relação a um negócio jurídico indivisível, se uma delas quer entrar com ação, se faz coisa julgada em relação às outras duas ou com relação à outra. Tá? Tem diversa posição doutrinária, eu acho bastante coerente a posição do Greco,
que diz que na linha da efetividade seria interessante nós pensarmos na possibilidade do juiz mandar o autor intimar os demais coautores para que estes manifestem o seu interesse de entrar no processo ou não, e se quiserem entrar do lado do autor, cientes de que sua omissão, a sua inércia, vai lhe acarretar as consequências do processo, o que viesse posteriormente decidido. É uma interpretação extensiva do parágrafo único do artigo 47 do CPC. Consórcio unitário, né? De consórcio facultativo unitário. Um unitário, que a mesma decisão tem que ser para todos, como não há no ordenamento obrigação para que ninguém litigue, seja autor, para que ninguém propõe a demanda, seria muito mais fácil botar ele como réu. Mas botar ele como autor, obrigar ele a demandar junto com outro, é complicado. Então, a maioria diz que não se admite isso. O Greco sustenta que seria possível o juiz mandar intimar os demais coautores. Colegitimado, né? Também se querem ser coautores. Vou passar pela pequena grande. Passar, pessoas concordam, passar no modo de produção, se com devendo lícito, com devendo probações, acho que não tem repercussão com relação ao próximo capítulo, que era saber se é possível desconsideração dos julgados. Tá? Vamos passar para o próximo. Bom, com relação à própria nomenclatura, vem se falando muito de relativização do julgado. Tá? O professor Barbosa Moreira, com a precisão que ele é peculiar, ele diz que não é possível relativizar. Logo nos primeiros artigos dele, ele fala, vem se falando de relativização do julgado. Eu sou, ao que me parece, sou contrário. Depois ele diz terminantemente contrário. Ao que me parece, sou contrário, mas para começar, não se trata de relativização. Porque o próprio ordenamento jurídico já traz meios para se impugnar a coisa julgada. Nós temos aí a ação rescisória, que é a nulitate, estão aí para isso. Então não é possível se falar em relativizar algo que não é absoluto. Tem sentido você relativizar o que é absoluto. Então eu prefiro tratar com o termo desconsideração, até mesmo para que a gente leve aquela noção de desconsideração da personalidade jurídica que nós temos, para levantar o véu da personalidade jurídica, passar por dentro da pessoa jurídica formulada, né, assim que o professor de direito empresarial fala, para chegar lá no sócio oculto. Seria aqui a mesma coisa. Ver as hipóteses em que é possível levantar o véu da coisa julgada, para passar por dentro da decisão e lá trabalhar o que for possível para quem entende trabalhar. Tá? Aqui é estritamente relacionado com a noção de segurança jurídica. O professor Nelson Nery Júnior, em um artigo dele, no Cabelo Doutorando na Bibliografia, ele faz uma análise de cima da doutrina. E aí ele diz que nesse tema nós temos 4 posições. Os que são totalmente favoráveis, os que seriam totalmente contrários, e os que seriam favoráveis com exceção e contrários com exceção. Ao meu ver, me parece desnecessário classificar em 4, podemos classificar em só 3. Favoráveis, contrários e os meio termo, porque a grosso modo, favorável com exceção, contrário com exceção, depende da exceção que você vota. Você está no meio termo, então esses dois aqui também pode ser grupado no meio termo. E ao meu ver, a grande maioria está aqui nesse terceiro língua, nessa terceira categoria aqui. Ainda meio que indecisa, ainda meio que em cima do muro, trabalhando ainda, vendo ainda as hipóteses que realmente seria possível e as hipóteses que não seria possível. A doutrina favorável começa com o ministro Delgado, do STJ, quando ele aborda a questão mesmo da paternidade lá, para você ver se pode relativizar ou não. E aí ele carrega alguns doutrinadores com ele, Humberto Teodoro Júnior, Cândido Real de Namarro, que vão trabalhar na linha aqui de ser Cândido mais, que traz diversas exceções a essa regra da coisa julgada. Quando ela for excessivamente promover uma excessiva injustiça, quando ela promover, ele traz diversas questões, não me recordo todas. O Humberto traz bem menos situações do que admite, mas o Cândido Rangel de Namarco, ele traz muitas questões que torna muito, ao meu ver, muito elástica essa possibilidade de relativização. Contrário do termo do professor Zé Carlos Barbosa Moreira, ele é absolutamente contrário à relativização. O próprio professor Leonardo Greco também, da UER, ele é contrário, ele encara a segurança jurídica como um óbice, como a segurança jurídica como um pilar do Estado Democrático de Direito, e entende que a desconsideração da coisa julgada feriria de
morte à segurança jurídica romperia esse pilar e romperia também o Estado Democrático de Direito. Porque ele, como nós falamos lá no começo, classifica o julgado como direito do cidadão. O cidadão que tem uma decisão transitada julgada, ele não pode, ele tem que ter certeza, previsibilidade, certeza daquela situação jurídica posta e não pode ver mudada posteriormente essa decisão. Eu concluo, por terceiro modo, eu acredito que ambas as posições, totalmente favoráveis, totalmente contrárias, são extremadas e, ao meu ver, se eu fosse adotar o NEP, eu me diria contrário, com exceção, porque eu colocaria poucas exceções à possibilidade de relativização, deixo em consideração. Os favoráveis de relativização me parecem muito extremistas, porque ser totalmente favorável, eu concordo com o Grego, vai romper a segurança jurídica. Você não vai saber o que é decisão absolutamente injusta ou muito injusta. Aí você vai dividir uma decisão muito injusta e outras pouco injustas. Então, o que vai ser muito injusto ou pouco injusta para relativizar? Eu acho que essa posição se infere a segurança jurídica. A posição dos julgados absolutamente contrários, eu não tenho tanta antipatia não. Eu até acho que seria mais coerente, mais harmônica com o sistema do que os amplamente favoráveis. Mas acontece que, me parece que eles abstraem-se do fato da Constituição ter vindo do centro do ordenamento. E aquelas decisões judiciais, que são as que eu considero como exceção, possíveis, ainda não trabalhei concretamente, mas que eu considero como decisões possíveis, possíveis da desconsideração, seriam aquelas que trazem em seu âmbito uma inconstitucionalidade. Se o ordenamento jurídico não permite nenhum ato proveniente do Estado que seja inconstitucional, também não há que se falar numa decisão judicial que seja inconstitucional. Então teria que levantar o véu da coisa julgada em hipóteses totalmente excepcionais, o trabalho com essa excepcionalidade, para se passar por dentro da decisão e de lá retirar a sua parte que seria inconstitucional, e com isso reverter ou não a decisão. Então a minha conclusão seria nesse sentido, de não ser nem totalmente favorável, nem totalmente contrário. Eu acho que nas situações que promovam não injustiça, que é um termo totalmente aberto, mas que promova inconstitucionalidade, que tenha carga inconstitucional, eu acredito que seria possível desconsiderar. E a doutrina vem trabalhando também com a coisa do lado inconstitucional, que parece que seria mais o meu tema de possibilidade. Só que o próprio termo também, coisa do lado inconstitucional, pelo professor Zé Carlos, vem sendo que já foi criticado, porque não é coisa julgada que é inconstitucional. Coisa julgada é constitucional. O que é inconstitucional é suposto conteúdo da decisão ser inconstitucional. Então, acho incorreto falar em coisa julgada inconstitucional. Tá? E dentro dessa própria coisa julgada inconstitucional que a doutrina trabalha, teriam duas vertentes. Uma é a coisa julgada que é formada com base em sentença que é posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. Então, o único fundamento, o principal fundamento da decisão foi uma sentença que posteriormente, com conteúdo concentrado com efeito erga omnes, é declarada inconstitucional pelo STF. E a outra questão é saber se dentro da sentença, como fundamento, ou até na decisão dela, ela tem uma carga inconstitucional, incompatível com os vetores da Constituição. Eu não trabalhei ainda com isso, porque eu acabei de entrar no mestrado, é do tema de cogitação, mas eu me ponho dentro dos contrários, com exceção nesses casos em que haja dentro do âmbito da decisão inconstitucionalidade. Bom, senhor? Então era isso que eu tinha para expor para os senhores aí. Peço desculpas. Queria que você comentasse qual é a crítica ao termo relativização. Bom, é justamente porque, na linha do professor Zé Carlos Moreira, que foi o primeiro a levantar a questão, não é possível se falar em relativização de algo que não é absoluto. Porque se o próprio sistema ele traz meios típicos de impugnar aquela coisa julgada formada, ação rescisória, querela nulidade, artigo 741 do recente do CPC, então ela não é absoluta, ela já é, a coisa julgada já é em nosso ordenamento relativa, ela já é relativa, porque ela não é absoluta, o próprio ordenamento traz meios típicos, hipóteses concretas, entendeu? Então, por isso que alguns doutrinadores, como o professor desembargador Alexandre Freitas Câmara, ele prefere trabalhar com o termo desconsideração da coisa julgada, para fugir dessa noção de coisa julgada como sendo absoluta. Bom, alguma
questão mais. Como é que ficaria essa questão da inconstitucionalidade, né? Porque a gente já conversou um pouco sobre isso no começo do período, né? Como é que você enxergaria a criação de um incidente ou de uma ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal apenas para examinar essa possibilidade? Quer dizer, a gente continuaria a ter a ação rescisória para aquelas hipóteses expressamente previstas em lei, e para os casos posteriores ao prazo da rescisória ainda caberia um incidente ou uma ação de desconsideração da coisa julgada, possivelmente de competência originária do Supremo ou não, é uma coisa que a gente precisa amadurecer, mas somente nos casos em que aquela decisão se mostrar inconstitucional. Bom, eu pretendo trabalhar também na minha tese uma proposta de lei diferente, tanto no que já vem sendo também objeto quase, mas como plano acadêmico, eu pretendo trabalhar com a proposta de lei diferenda, tanto no alargamento do 485 do CPC, para que nós não venhamos a cair nessa hipótese de prova nova, prova superveniente. Então, acho que em certas hipóteses tem que alargar esse prazo de 2 anos e talvez aumentar um pouco o rol, ou não aumentar tanto o rol, mas trazer incisos que contemplem mais situações de relativização, para que nós contemplamos um pouco essa doutrina que traz argumentos que são prudentes, têm sentido, mas que não seja uma opção de segurança jurídica, porque ela vai estar positivada, uma opção legislativa. Com relação à coisa julgada inconstitucional, eu trabalharia também com essa proposta de lei diferente de criação de um incidente, quando eu sou favorável com um incidente, com uma demanda autônoma no STF, para que ele, prestigiando a segurança jurídica, venha a dizer se aquela decisão que ele proferiu posteriormente, ela vai ser suscetível de romper os casos anteriores, ou se ela vai passar a vigorar só dali para frente. Eu concordo com essa visão, acho que seria a solução para que nós, dentro de meios típicos, opções do legislador, para que nós não alarguemos tanto esse ativismo judicial, para relativizar tudo também. Acho que geraria muito mais insegurança do que essa opção do legislador trabalhar com essa questão. De certa maneira, a gente vê de tempos em tempos alguma manifestação jurisprudencial nessa linha de relativizar ou desconsiderar. Durante uma época se discutia se poderia impetrar mandado de segurança num caso que já houvesse uma decisão transitada e julgada. E a jurisprudência acabou passando dizendo que não, se não me falha a memória, tinha até súmula do antigo TFL nesse sentido, que não cabe mandado de segurança para depois julgar. Mas você vê aqui e ali algumas decisões do STJ, por exemplo, concedendo habeas corpus, mesmo quando já há uma decisão transitada e julgada. Recentemente eu tomou ciência de uma decisão lá no GCRIM, o processo oriundo do GCRIM foi chegando às instâncias superiores por meio de habeas corpus, já havia decisão transitada e julgada, já havia cumprimento de pena, e o condenado lá pela instância impetra um habeas corpus alegando cerceamento de defesa na fase cognitiva. O TJ ele defere, ele impetra habeas corpus de decisão pelo STJ, e o STJ defere, concede a ordem do habeas corpus para considerar que houve cerceamento. Então você já tem alguma manifestação aqui e ali nesse sentido. Mais uma vez, o processo penal parece que anda a passos mais rápidos do que o processo civil. Eu acho que a grande questão seria a gente tentar um parâmetro, criar um parâmetro objetivo. Quais seriam as hipóteses para essa ação originária? Quando a gente fala em constitucionalidade é muito amplo, hoje qualquer coisa pode ser inconstitucional, já diz o Lênin, por essa linha do processualismo, né? Você invoca qualquer tipo de princípio constitucional, e se isso deveria ser da competência do Supremo, ou se poderia ser da competência dos tribunais estaduais e TRFs, deixando o Supremo como instância recursal, se fosse o caso, se a pessoa conseguisse chegar ao Supremo por meio de recurso extraordinário. Eu acho que é esse ponto que precisa ser amadurecido. Se a gente vai, sobretudo, agora, nesse horizonte de um novo CPC, se a gente vai trabalhar com um código em que os recursos vão ser enxugados, efetivamente, a gente talvez seja um bom momento de se passar nisso. Não, concordo plenamente. Só que a questão aí para discussão no tribunal local, se vai relativizar ou não, eu acredito que seria prudente botar como competência privativa do órgão especial. Porque nós sabemos que nós temos diversos Brasis, né? E também nós
podemos tratar o processo civil como Rio de Janeiro, São Paulo, a questão do sul do país, que é muito mais prudente, com a técnica mais natural. Mas temos diversos Brasis e eu acho que seria mais prudente colocar uma competência privativa a se trabalhar nessa linha do órgão especial. Talvez a competência originária do órgão especial, sem previsão de resto para o STJ, com uma única previsão de RE para o Supremo, desde que comprovada a repercussão geral do caso. No caso, a repercussão geral estaria quase que presumida, porque não são uma questão de posterioridade. Eu concordo, é uma linha para se trabalhar, não negocio sobre o tema ainda, está fervilhando minimamente, mas eu não negocio sobre o tema, mas eu não sou um manifesto favorável nessa linha que eu coloquei de tipicidade. Nós trazemos para dentro da legalidade, não para a legalidade antiga, mas trazer uma emenda constitucional, trazer previsões de que seja típica a desconsideração do juiz julgado e não deixar a cargo de uma decisão aqui, outra ali, vai promover, aí concordo com o Guilherme, vai promover insegurança jurídica. Não vamos ter previsibilidade, não vamos ter estabilidade da relação social a se continuar com diversas decisões, hoje, mês que vem outras decisões, informativas, do jeito que não vai promover o vetor da segurança jurídica. Você não acha que simplesmente não criar um rol de possibilidades acaba fechando hipótese que a própria Constituição prevê por meio de princípios que você pode integrar normas, sempre vai haver um caso não previsível? Você não acha que seria um pouco um retrocesso a gente colocar como números clausos na legislação essas hipóteses que nasceu a partir de uma construção jurisprudencial? Mas eu acredito que a coisa julgada ela é um instituto que vem desde o direito romano. Então, o próprio professor Didier diz, muito com ela, pior sem ela. Então, é um vetor de segurança jurídica, acho que promove os principais vetores que é a segurança jurídica. E eu acredito que nós temos que definir, trazer aspectos objetivos. Fundamentos, talvez, Objetivos. mais do que clausurar em hipóteses fechadas? Não, mas não necessariamente quando você vai tipificar, você vai deixar fechado. Você pode tipificar e deixar superveniência de meios próprios, já tem doutrina de gente, mas você não precisa tipificar e fechar. Você pode, pelo menos, tipificar para dar um horizonte, para dar uma linha, trazer para o objetivo, por mais que seja menos objetivo, mas trazer algum parâmetro para que nós saibamos o que vai ser possível de relativizar ou não. Eu acho que é muito pior, contraprudente, você deixar casuisticamente o tribunal aqui ou ali relativizar o que foi anteriormente decidido. Eu acho que seria mais prudente a gente tipificar e fechar, como diz o Barbosa Moreira, é uma questão de opções. Tem decisões que transitam julgado e não vão para o julgado. Você pode escolher no momento dever, nós somos populares, nós temos aí insuficiência de prova. É uma questão de opção legislativa. Cabe a gente debruçar de novo sobre a questão, o código é antigo, debruçar de novo sobre a questão, era uma outra sociedade. Vamos ver agora o que nós queremos, uma opção de lei diferente aqui, discutir no âmbito do legislador e ver o que nós queremos e o que nós admitimos como possível relativização ou não. E com ele trabalhar com isso. Nessa visão do Didier, com ela, pior sem ela. Então, nós vamos promover o vetor de segurança jurídica. Bom? Muito bem, senhor. Só apertar o vermelho.